Os caras se viraram com admiração enquanto eu caminhava pelo corredor. Claro, eu era a garota mais popular da faculdade. Eu me aproximei do baixinho e feio Charlie. Todo mundo estava sussurrando. E eu perguntei ao Charlie se ele queria sair comigo. Ele concordou com a cabeça, silencioso como um boneco. E então eu disse, o que fez o Charlie ficar branco. Se você quiser namorar comigo, eu tenho que ser sua mãe e você tem que fingir ser meu filho. Mas eu expliquei pra esse idiota que isso era necessário para a competição da família mais unida. Minhas amigas e eu fingiríamos ser uma família. Os vencedores ganhariam uma casa legal. Apenas mães com filhos podem participar do concurso. E você, Charlie, é perfeito para isso. Mas o Charlie disse que queria ser meu namorado, não meu filho. Tudo bem, tudo bem. Minha amiga Jess será sua mãe no concurso e eu serei a capitã do time. E se ganharmos, vamos a um encontro. Pisquei para ele. Charlie finalmente cedeu. Satisfeita, voltei para o dormitório. Como era nojento aqui. Paredes sujas, baratas. À noite tinha gritos de vizinhos bêbados atrás das paredes. Eu mal podia esperar para me mudar. Sim, quase não tínhamos dinheiro. Mas apesar disso, sempre tivemos muitas roupas da moda. Achávamos que o mais importante era estar sempre chique. No colegial eu era careta, mas na faculdade decidi mudar tudo e fiz amizade com as garotas mais populares. Com o tempo até me tornei a líder desse torneio delas. Restava conseguir uma casa legal que correspondesse ao meu status. No dormitório fiquei feliz em dizer às minhas amigas que o feio Charlie tinha concordado em ir ao encontro comigo. A líder do grupo, Jess, brincou que ela nem sabia o que era pior, ser a mãe do feio do Charlie ou a namorada dele. A tagarela da Rachel imediatamente começou a rir. Apenas a sonsa da Britney perguntou se eu realmente iria sair com o perdedor do Charlie e sacrificar a minha popularidade. Eu tremi. Claro que não! Eu só iria usar ele para nos tirar daqui, então eu daria o fora no Charlie. A líder do grupo Jess tinha uma amiga advogado que falsificou nossos documentos. Em alguns dias, nos tornamos todas irmãs nas carteiras de identidade e o Charlie era o filho da Jess. Era o dia da competição e levamos o Charlie ao parque onde a competição estava acontecendo. Mas quando o organizador nos viu, ele ficou confuso. Você tem 4 mães na equipe? As meninas estavam nervosas, mas então mostrei ao anfitrião as regras. Dizia que qualquer parente poderia participar do concurso. E o Charlie era, na verdade, nosso sobrinho. E com um suspiro, ele aprovou nossa participação. Inspiradas, fomos para a clareira, onde outras famílias já haviam se reunido. Era um pessoal velho, não seriam pares para nós. O organizador anunciou o início do primeiro teste. Seríamos levadas para a floresta selvagem, precisaríamos ser os primeiros a alcançar a linha de chegada guiados pelo mapa. Afinal, a família é unida em todas as condições, concluiu o anfitrião. Que porcaria é essa? Era perigoso lá fora, ninguém nos avisou sobre isso. Mas você fez muitas coisas loucas para ter uma vida linda. O motorista nos levou para a floresta, nos deu os mapas e ficamos sozinhos com a vida selvagem. Só eu, as meninas e o feioso Charlie. O quão terrível era essa natureza! Os saltos afundaram na terra e o vestido grudou nos galhos. Além disso, eu não sabia nada sobre o mapa. Mas eu não podia perder o prestígio na frente das minhas amigas. Eu estava conquistando o amor delas há muito tempo. Estava escurecendo quando Charlie veio até mim e trouxe algumas frutas frescas para mim. Um verdadeiro cavalheiro de armadura brilhante. O Charlie, todo feliz, disse que me surpreenderia ainda mais no nosso encontro. Que gracinha. Ao cair da noite, a floresta se tornou bastante assustadora e pensei que estivéssemos perdidos. Nossa mãe, a líder do grupo Jess, começou a gritar que eu estava levando todo mundo para o lado errado. Por que diabos ela iria discutir comigo? Mas a Jess tirou o mapa de mim e disse a todos que a seguissem. Espera, estamos indo para o outro lado. Mas as meninas foram se distanciando cada vez mais. Apenas o Charlie e a sonsa da Britney ficaram comigo. Fiquei muito grata a eles. Mas de repente a Britney arrancou e tentou alcançar as meninas. Nem pense em fugir. Agarrando sua mão, ameacei manter ela fora da casa se ela não obedecesse minhas ordens. Mas a Britney disse que não esperava que eu me comportasse assim e que diria imediatamente ao organizador que éramos uma família falsa. Depois disso, ela se libertou abruptamente e correu para as profundezas da floresta noturna. Mas apenas 1 minuto depois, ouvimos a Britney cair no chão, aparentemente tropeçando em um obstáculo. O Charlie e eu imediatamente corremos para ela. A Britney em prantos me implorou para perdoá-la e ajudar ela. Acho que ela machucou a perna. Eu não queria ver essa mau caráter de 2 caras, mas não queria deixar ela aqui para morrer. Então o Charlie e eu a ajudamos a se levantar. Enquanto a Britney chorava, eu estava desesperada. Para onde vamos sem um mapa? Eu estava começando a tremer quando o Charlie pegou minha mão e olhou para o céu estrelado. Não era hora para romance. Mas o Charlie disse que encontraria um caminho para a gente através das estrelas. Que absurdo! Ele só queria me impressionar.
Mas não tinha outras opções, então a Brittany e eu seguimos o Charlie. A Brittany estava encostada nele e parecia que estávamos indo na direção certa. A floresta estava ficando gradualmente mais rala. Mas eu não conseguia esquecer a Jazz e a Rachel. Se elas alcançassem a linha de chegada primeiro, elas parariam de me considerar sua líder e eu me tornaria uma perdedora novamente. Depois de mais alguns quilômetros, as luzes da linha de chegada apareceram ao longe. Aceleramos e chegamos lá em alguns minutos. Mas onde estavam a Jazz e a Rachel? Elas não estavam em lugar nenhum. Sim, fomos os primeiros. O feioso Charlie encontrou o caminho mais curto. Talvez ele não fosse tão perdedor quanto eu pensava. As meninas levaram 1 hora para sair da floresta, então outras famílias apareceram. As meninas ficaram furiosas. Como eu poderia ter chegado antes delas? Haha, você esqueceu de quem está no comando aqui? Você deveria ter me escutado. Mas o árbitro anunciou que estava multando nossa equipe por chegar separadamente. Afinal, a principal regra era uma equipe unida. Como resultado, apesar de termos ficado em primeiro lugar, recebemos uma pontuação mínima e poderíamos ter sido expulsos. Ah não, mas e a casa? As meninas ficaram muito bravas e me culparam. Se eu não tivesse sido teimosa e tivesse seguido elas, teríamos terminado juntas. Então a faladora da Rachel disse que elas precisavam de uma nova capitã, uma normal, e eu deveria ser expulsa. Como assim? Mas a líder do grupo Jazz comentou com arrogância que, de acordo com os documentos, ela era a mãe do Charlie, então ela se tornaria líder. Rachel concordou com a cabeça e até a sonsa da Brittany apoiou a Jazz, mesmo eu tendo ajudado ela. Quase chorei de frustração, mas naquele momento Charlie disse que votava em mim. Jazz estava prestes a dizer algo sarcástico, mas o juiz apareceu e anunciou o próximo desafio: resgatar o capitão do time de uma caverna cheia de cobras e aranhas. Para isso, tínhamos que encontrar a chave dentro e abrir a fechadura da corrente que prendia o capitão. Eu sorri. Que sorte! Afinal, nossa nova líder Jazz morria de medo de cobras. Eu facilmente provaria meu valor nesse desafio e as meninas me escolheriam como líder novamente. O juiz conduziu a trêmula Jazz para dentro da caverna e, ao sinal, nós o seguimos. Eu entrei lá e quase desmaiei. A caverna inteira estava infestada de répteis nojentos. Mas fui confortada pelo Charlie. Ele esteve sempre lá, empurrando as cobras e aranhas para longe de mim. Obrigada, Charlie, por me ajudar de novo. Mas as cobras já estavam se aproximando de Jazz acorrentada. Ela quase chorou. Por um segundo senti pena dela. Regras são regras, mas ela precisava de ajuda. Mas a chave da corrente não estava em lugar nenhum. O Charlie e eu vasculhamos todos os cantos da caverna. E então eu vi algo piscando na mão da Rachel tagarela. Corri para ela. Rápido! Eu tinha que libertar a Jazz. Mas a Rachel não se mexeu. O que está acontecendo? Então a Rachel sorriu maliciosamente. Ela sempre odiou a Jazz e não me daria a chave. E ela acrescentou que nenhuma de nós podia estar no comando, mas só ela mesma poderia ser a grande líder. Que fedorenta! Então ouvi a Jazz gritar e me virei e vi uma cobra enorme rastejando em sua direção. Ah, não! Peguei a chave da Rachel no último momento. Eu estava prestes a correr para a pobre da Jazz quando a Rachel me empurrou. A chave escorregou da minha mão e voou direto para o ninho da aranha. Ah não, acabou! Mas então eu vi o Charlie, em um salto desesperado, agarrar a chave bem sobre as pernas das aranhas. Eu admirei a coragem do Charlie. Ele não hesitou nem um segundo. Então ele habilmente empurrou a cobra para longe da Jazz e rapidamente abriu a fechadura das correntes. Graças a Deus, todos nós corremos para fora da caverna. Então a Jazz me culpou por quase ter morrido. Ela disse que fui eu que tentei jogar a chave fora. Mas isso não era verdade. A Brittany também começou a gritar que era eu quem estava impedindo a tagarela da Rachel de ajudar a Jazz. Mas o Charlie me defendeu. Ele disse indignado que era o contrário, ele viu. Mas é claro que a Jazz não acreditou nele. Tudo que ela disse foi que estava me excluindo da equipe e que meu lugar não era na companhia delas. Então ela virou para o Charlie e disse para ele que eu não ia em um encontro com ele. E também que eu achava ele uma aberração. E que eu só o usei para participar desse concurso. Houve um silêncio pesado. O Charlie me lançou um olhar triste e disse que ele já desconfiava disso. Beldades não encontram monstros na vida real. Depois disso, ele se virou e se afastou. Charlie, pare! Eu gritei, deixe-me explicar tudo. Eu mal estava segurando minhas lágrimas, afinal ele foi o único que me apoiou todo esse tempo, ao contrário dessas pseudo-amigas que só pensavam em como picar umas às outras. Como cobras de verdade. Nesse momento o juiz veio até nós com os parabéns. Concluímos a tarefa mais rapidamente do que qualquer um. Mas onde está seu filho? Ele perguntou. Limpei os olhos e respondi com irritação. Que filho? Droga, ele estava falando sobre o Charlie. Quase nos entreguei, imediatamente recuperei o juízo e menti que o pai dele já tinha pego ele e o levado para casa, mas parecia que o organizador havia descoberto tudo. Ele disse que estávamos quebrando as regras e novamente fomos desclassificados por causa da formação incompleta.
Eu congelei em silêncio, estava tudo acabado, agora perdemos a casa também. Cobri meu rosto com as mãos e chorei. O concurso deixou claro que todas as minhas amigas eram falsas, mas também percebi que o Charlie era uma pessoa sincera e maravilhosa. Decidi pedir desculpas a ele. No dia seguinte, eu o encontrei na faculdade. Confessei ao Charlie que tinha me comportado de maneira terrível e não tinha notado sua preocupação e sinceridade de forma alguma. Podemos ir em um encontro amigável depois de tudo, terminei. Todo mundo olhou para nós e cochichou, mas eu não me importei. Charlie demorou para responder e eu estava preocupada que ele não me perdoasse. Mas então ele sorriu e concordou com a cabeça cautelosamente. Fiquei tão feliz que nem percebi como o abracei na frente de todos. Depois disso, correram rumores de que eu sairia com o perdedor do Charlie. Eu rapidamente perdi popularidade e minhas ex-amigas me evitaram completamente. Mas eu não me importei. Durante a competição percebi que a popularidade não era o mais importante. É importante que você seja simplesmente amada, sem qualquer condição. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Eu sugeri à minha amiga do colégio Beth que a gente testasse a fidelidade dos nossos namorados e os trocasse secretamente por alguns dias. Ela disse sim. A Beth e eu não nos víamos desde o colegial e por acaso nos encontramos em um hotel nas férias. Ela tinha um novo namorado, Michael. Alto, bombado, um verdadeiro macho alfa. A Beth reclamava que as garotas sempre o perseguiam e tinha muito medo de que o Michael a traísse um dia e a deixasse. Eu pensei sobre isso e imediatamente sugeri. É fácil de verificar. Me deixa seduzir o Michael e você tenta seduzir meu fofo Larry. Vamos testar a fidelidade dos nossos caras. Na verdade, eu não ia testar ninguém. Hoje eu finalmente me vingaria da Beth e tiraria dela seu machão, Michael. E ela perceberia o quão nojenta ela era comigo na escola. Eu não tinha esquecido dessa mágoa até hoje. No colégio, a Beth e eu éramos amigas íntimas. Sempre fui uma garota tímida, mas tive a sorte de namorar um menino bonitinho da escola. E a Beth o roubou logo antes da formatura e partiu meu coração pra sempre. A Beth deve ter esquecido como ela era má comigo, mas eu me lembrava de tudo. Muitas vezes pensei em me vingar, mas não esperava que eu fosse realmente capaz de fazer isso. A Beth gostou muito da minha ideia de troca de namorados e combinamos de nos encontrar para jantar em casal e nos conhecer. Quando subi para o meu quarto, eu estava explodindo de alegria. Meu querido Larry estava esperando por mim no meu quarto. Ele disse que sentiu muito a minha falta. Era uma coisa boa ele ser tão leal e ele estava perdidamente apaixonado por mim. Larry, você não vai acreditar. Eu encontrei uma amiga da escola. Queremos jantar hoje à noite, disse logo de cara. O Larry ficou encantado. Ele estava curioso para saber como eu era na escola. Naquela noite, encontramos a Beth e o Michael no restaurante. Durante o jantar, a Beth e eu conversamos sobre nossos anos de ensino médio e compartilhamos nossas experiências de crescimento. Era como se nossos papéis estivessem invertidos. E agora ela era uma garota tímida ao lado do seu machão e eu era uma beldade confiante. Mas era hora de começar o plano. Tinha um anúncio na mesa que dizia que haveria uma aula de salsa grátis no hotel amanhã à noite. Excelente! Isso serve! Eu imediatamente disse que há muito sonhava em aprender a dançar e realmente queria ir para esta aula, mas infelizmente o meu Larry odiava dançar e pisquei astutamente para a Beth. Ela jogou junto comigo. Michael, você adora dançar! Saia com a Hannah! Era engraçado. A Beth confiava tanto em mim, uma idiota ingênua. Michael ficou feliz em aceitar meu convite, mas o Larry abaixou a cabeça imediatamente. Ei, baby, você se importa? Ele disse que queria assistir ao pôr do sol juntos. Bem, querida, pôr do sol todos os dias e a aula de dança é só amanhã. Além disso, você pode assistir ao pôr do sol com a Beth. O Larry concordou relutantemente. Tudo correu conforme planejado. Eu desejei que o amanhã chegasse logo. Eu não teria nenhum problema em roubar o Michael da Beth. Deixa que ela saiba o quanto me machucou quando ela tirou meu amor. Passei o dia seguinte ansiosa por isso. Salsa é uma dança de paixão e eu tinha que atingir o Michael no ponto. Coloquei o vestido mais revelador e corri para o encontro. O Mike estava esperando por mim no corredor e ele estava bem vestido. Não estava surpresa pela Beth estar tão insegura sobre ele. Fomos para a pista de dança, a música começou a tocar e começamos a agitar. Eu me contorci em torno dele por 1 hora, mas o Michael só estava interessado em dançar e ficava dizendo que a salsa era demais. Droga, essa aula estava prestes a terminar e eu não estava fazendo nenhum progresso. Eu precisava fazer algo com urgência. Então eu tive uma ideia brilhante. 5 minutos antes do final da aula, fingi torcer o tornozelo e cair. O Michael imediatamente me pegou em seus braços. Como não consegui seduzi-lo, pelo menos tirarei uma foto. Eu tinha esperança que isso irritasse a Beth. Eu imediatamente peguei meu telefone para me fotografar no abraço gentil do Michael. Mas então, eu vi a Beth. Eles já voltaram da caminhada? Eu imediatamente agarrei o Michael e tentei beijá-lo.
Olha, Beth, que namorado leal você tem. Mas o Michael correu imediatamente para Beth, me deixando sozinha. Antes que o Michael pudesse falar com ela, disse que as meninas precisavam fofocar e mandei o Michael para o seu quarto. Beth e eu nos sentamos em um café e eu decidi agradar ela primeiro. Eu disse a ela que o Michael era fiel. A Beth começou a sorrir, mas eu continuei imediatamente. Mas quando o Michael me segurou em seus braços, ele olhou para mim estranhamente, como se quisesse me beijar. Então eu acho que devemos verificar novamente, disse para a Beth. A Beth ficou chateada, mas então ela concordou. Ela desejava que eu estivesse apenas imaginando, mas ela tinha que ter certeza absoluta. Então meu Larry apareceu com os coquetéis e ele me convidou para jantar essa noite. Mas eu tinha um plano completamente diferente para a noite. Eu disse a ele que torcia o tornozelo e só queria sentar em um banco à beira-mar. Mas você pode jantar com a Beth, ela definitivamente não vai se importar. O Larry não se importou, então ele e a Beth saíram para o jantar. Liguei imediatamente para o Michael. Venha para a praia em 10 minutos, quero dar um passeio, mas meu Larry não está aqui agora e andar sozinha no escuro é tão assustador e minha perna dói. E também acrescentei brevemente que avisei a Beth. Ela não se importou. Michael pensou sobre isso, mas então disse que ajudaria. Uau! Desta vez, estava determinada a terminar o que comecei. Caminhamos descalços pela praia por um longo tempo. A água estava morna e música tocava em algum lugar ao longe, muito romântico. Só mais um pouco e você será meu, Michael. Sentamos em uma espreguiçadeira à beira-mar e de repente estávamos tão perto. Esse era o momento perfeito. Talvez ele gostasse de mim, afinal. Imediatamente me aproximei do Michael para beijar ele. Mas então percebi que a Beth e o Larry estavam sentados na varanda, não muito longe de nós. E o Larry colocou o braço em volta da cintura da Beth. O que é isso? Michael, eu estou com tanto frio. Você pode me pegar um cobertor no meu quarto? Tem um longo caminho a percorrer mancando. Assim que o Michael saiu, corri para o doce casal. Eu estava furiosa. A Beth estava roubando meu namorado de novo. A Beth disse que estava feliz por minha perna estar boa, mas eu imediatamente ataquei a fedorenta. O que você está fazendo? Larry tentou me acalmar, mas não dei ouvidos a ele. Essa garota manipuladora fez meu Larry abraçá-la. Tudo de novo, como na escola. Eu não aguentei fugir. O Larry correu atrás de mim, mas gritei para todos me deixarem em paz. Vaguei sozinha pela praia até meia-noite e me acalmei um pouco. Já estava frio e resolvi voltar para o quarto. O Larry devia estar preocupado comigo. Mas então eu o vi no corredor. Comecei a chamar o Larry, mas de repente ele chegou no quarto da Beth. O que ele deixou lá? Antes de bater, ele olhou em volta furtivamente e quase me viu. Inferno! Eu me escondi na quina bem a tempo. A Beth abriu a porta e ele imediatamente a convidou para dar um passeio. O quê? A Beth alegremente o lembrou de que ele na verdade tinha uma namorada, mas o Larry a beijou de repente. O nó subiu na minha garganta e ele jurou amor por mim ontem. Meu sangue ferveu. Corri para eles e afastei o Larry. A Beth deu desculpas dizendo que o Larry deu em cima dela, mas isso era mentira. Ela roubou meu namorado de novo. Naquele momento, Michael chegou e eu o beijei sem pensar. Bem na frente da Beth e do Larry. E lá vamos nós, amiga. A Beth me empurrou e começou a gritar que eu era muito melhor na escola e agora era uma canalha tóxica. Mas você não mudou nada. Eu soltei, você roubou meu primeiro amor e agora está fazendo a mesma coisa. Me levantei e imediatamente fui para a saída. Enxugando minhas lágrimas, corri para o quarto. Eu precisava arrumar minhas coisas imediatamente. Larry me seguiu e tentou me consolar. Sim, ele percebeu que se apaixonou pela Beth. E daí? Ninguém manda no coração. Mas eu não queria ouvir nada. Larry acabou tudo entre nós. Eu rapidamente fechei o zíper da minha mala e corri para fora do quarto. Na recepção, alguém agarrou meu braço. Larry, eu já te disse tudo, não me toque. Eu me virei e vi o Michael. Eu me senti tão mal por arrastá-lo para isso e eu estava prestes a me desculpar. Mas então o Michael me interrompeu e disse que queria ir embora comigo. Ele se cansou dos ciúmes da Beth e terminou com ela. Mas eu era muito corajosa e ele gostou de mim logo de cara. Não, Michael, do que você está falando? Eu não vou sair com você, mesmo achando que você não seja um cara mau. Estranhamente, o Michael aceitou minhas palavras com calma. Ele estava prestes a sair quando se virou e disse que eu precisava saber de uma coisa. A Beth não roubou meu namorado na escola. Acontece que o meu namorado do colégio a seguia e a Beth não sabia como dispensá-lo. Mas por que eu deveria acreditar nas palavras do Michael, um homem que eu conhecia há 2 dias? O Michael apenas sorriu e disse que todos esses anos a Beth ficou preocupada e achava que eu tinha arruinado nossa amizade. E esperava que eu voltasse e me desculpasse. Com isso, o Michael foi embora.
Eu me perguntei se ele estava falando a verdade. Talvez realmente não fosse culpa da Beth e eu estivesse errada todos esses anos. Ah, meu Deus, enquanto eu planejava minha vingança, ela sentiu minha falta. Eu precisava encontrar a Beth. Corri para o quarto dela, mas estava vazio. Droga! Procurei por ela por todo o hotel, mas ela não estava em lugar nenhum. Para onde ela foi? Então eu notei ela sentada sozinha no bar. Eu corri para ela. Beth, sinto muito, fui um idiota. A mágoa e a ideia da vingança estavam tão profundamente arraigadas no meu coração que eu perdi completamente a cabeça. Nem pensei no sofrimento que eu poderia causar com minhas ações. A Beth ficou em silêncio e achei que ela nunca me perdoaria. Mas de repente ela disse que entendia tudo e, para ser sincera, ela também sentiu minha falta durante todos esses anos. Ficamos sentadas no bar até de manhã, conversando e relembrando o passado. Como éramos estúpidas. A Beth e eu ficamos no hotel por mais algumas semanas para nos libertarmos completamente, sem todos esses caras, escândalos e intrigas. Logo Larry voou para casa e o Michael não se preocupou muito com o rompimento com a Beth e encontrou uma nova namorada. Nós nos vimos no bar algumas vezes. Mas o que isso importa agora? Tudo o que importava para nós era que eu e a Beth estávamos finalmente reconciliadas. Como eu senti falta dela. Sejam quais forem os namorados legais que tivermos no futuro, agora nunca mais vamos brigar por eles. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Saí do consultório do psicólogo com alguns comprimidos na mão. Me disseram que isso ajudaria, mas não senti nada além de desespero. Como as drogas podem trazer de volta o sentido da vida de alguém? Recentemente, fui demitido e minha namorada me trocou por outro cara e eu não tinha mais nada pelo que viver. Saí do escritório e imediatamente joguei a receita e os comprimidos no lixo. Só tinha uma escolha. Abri a janela, resolutamente olhei para baixo. Foi alto. Eu pensei por um momento que eu não tinha nada a perder. Eu estava no parapeito da janela e estava prestes a pular quando alguém agarrou meu braço e me puxou pelo corredor. Elas eram algumas enfermeiras. Ei, deixe-me ir. Tentei me afastar, mas uma delas colocou um lenço no meu rosto. Minha visão escureceu e depois de alguns segundos eu apaguei. Acordei em um quarto terrível com a cela acolchoada. Isso era um hospital psiquiátrico. Tentei me levantar, mas estava amarrado na cadeira. O que estava acontecendo? Então as 3 enfermeiras saíram da escuridão. Uma delas era uma beldade que mais parecia uma atriz, a segunda usava óculos redondos de nerd e a terceira tinha cabelos ruivos flamejantes. Em minha mente comecei a chamá-las de Bela, Sedef e Ruivinha. Elas de forma bem calma explicaram que ouviram minha conversa com o psicólogo. E que eu era perfeita para o experimento delas. Eu não entendi nada. Elas me amarraram e agora estão sorrindo. Seus sorrisos causaram um arrepio na minha coluna. Imediatamente ordenei que me desamarrassem, mas as enfermeiras começaram a sussurrar bem de boa que tinha um método para devolver o sentido da minha vida. Se o experimento funcionasse, salvaríamos toda a humanidade da depressão, disseram. Só havia uma condição, ficar 3 dias nesse quarto horrível. Entendi, elas eram malucas, mas elas explodiram. 3 dias aqui ou em um hospício. Eu não tive escolha. Até fingi estar grato pelo tratamento delas e, pelo menos, se elas fossem embora o mais rápido possível, eu sairia daqui. Então as meninas se separaram e atrás delas estava um grande monitor no qual eu me via ao vivo. O experimento seria assistido por milhões de telespectadores, elas disseram. Pera, isso é um reality show? Elas deveriam ser trancadas em hospício, não eu. Eu tava bem com o tratamento, mas o show era demais. Tentei me afastar, mas os nós estavam muito apertados. De repente o telefone de uma das enfermeiras tocou e elas estavam indo pro trabalho e pelo menos me desamarrassem. A ruiva veio até mim, puxou delicadamente a corda e o nó foi desamarrando. Ela piscou pra mim. Não fique entediado. Estaremos de volta em breve. Assim que elas saíram, comecei a olhar em volta. Só vi uma saída, a porta. O resto da sala estava coberto com câmeras e o monitor me olhava da parede. Eu fui até lá e vi que havia um bate-papo abaixo onde as pessoas estavam discutindo sobre mim e gostando de mim. Eu não entendia como isso deveria me devolver o sentido da minha vida. Elas gostavam quando alguém era preso contra sua vontade? O quê? E se elas quisessem me matar por prazer do público? Eu precisava sair daqui. Tentei arrombar a porta, mas assim que troquei, fui eletrocutado e me enrolei no chão de dor. Quando recuperei os meus sentidos, vi centenas de comentários entusiasmados. Você gosta então quando a pessoa tá com dor? Então isso me atingiu. Antes de mais nada, tinha que agradar ao público. Então as enfermeiras desagradáveis me soltaram. Todo dia eu vaguei nessa sala sozinho, minha mente cheia de memórias do passado. Eu trabalhava como banqueiro. Tinha dinheiro suficiente pra mim e pra minha namorada, mas de repente, nosso quadro de funcionários foi reduzindo e eu fiquei sem emprego. Assim que o dinheiro acabou, minha namorada também me deixou. A vida perdeu sentido e decidi ir ao médico. Mas se eu soubesse como seria, ficaria em casa.
A batida de uma porta me tirou do meu devaneio. Uma das enfermeiras veio me ver, a Bela. Ela estava com um vestido lindo e tinha uma caixa em suas mãos, da qual ela começou a tirar vela, jantar, vinho. O que tá acontecendo? Ela tá dando em cima de mim? De repente, a enfermeira se aproximou da câmera e disse: queridos amigos, o experimento começou. Diante de seus olhos, vamos devolver a esse cara o sentido da vida. Bela se sentou à mesa ao meu lado e começou a me perguntar sobre o meu passado e sobre os meus relacionamentos. Eu não queria falar sobre isso, mas então percebi que ela estava enrolando o cabelo com o dedo. Pera, ela estava dando em cima de mim? Parecia que elas tinham decidido bater em mim pra me fazer esquecer minha namorada que me deixou. Você pensou em comprar aquele maldito jantar e sua roupa? Ignorei as perguntas estúpidas da enfermeira até o último minuto. Ela agiu como se a conversa estivesse indo bem, mas que absurdo. Cansei de ouvi-la tagarelar e coloquei meu prato de lado. Eu não vou comer nada até você me soltar. Mas Bela apenas riu de forma bem horrível. O que é tão engraçado? Ela disse que não teria alta por 3 dias de qualquer maneira. E se eu não queria comer, era meu direito. Eu, desaforado, joguei o prato no chão. Acertei as velas, mas a vela caiu na toalha da mesa em um instante e a mesa ficou envolta pelas chamas. Bela deu um pulo de horror e começou a gritar comigo. Imediatamente a porta se abriu e a CDF correu pra nós em pânico. Elas estavam nervosas tentando apagar o fogo. Essa era a minha chance, a porta estava aberta. Na confusão, levantei da mesa e fui até a saída. Mas Bela percebeu que eu estava prestes a ir embora, fugir. Que inferno! Eu decolei e corri pra saída, mas naquele momento a Ruivinha apareceu no corredor. 2 enfermeiras paradas atrás dela, parecendo seguranças de uma boate. Tentei me afastar, mas as seguranças me agarraram com força. A Ruivinha sorriu. Até onde você tá indo? Então ela me lembrou. Se você não quiser participar, o manicômio te espera, onde eles vão devolver rapidamente o sentido da sua vida. Ela passou a mão suavemente pela minha bochecha. Tira suas mãos de mim. Eu não conseguia lidar com essas caras grandes, então eu tive que voltar para a sala. As enfermeiras apagaram o fogo e saíram apressadas, batendo a porta atrás de mim. Passei o dia todo entediado quando vi as enfermeiras conversando atrás da parede. Eu inclinei meu ouvido para a parede e as ouvi falando em sussurros do lado de fora da porta. Bela notou que, no momento em que começou o incêndio, o número de telespectadores dobrou. Elas ficaram muito felizes. Quanto mais espectadores, mais dinheiro elas ganhariam. Então, elas também ganhariam dinheiro comigo. Eu queria quebrar um monitor e acertá-las com toda a minha força, mas era prova de choque. Bati no monitor por alguns minutos até perceber os comentários. As pessoas me admiravam tanto, e centenas de comentários em meu apoio. Eles me amariam, se não fosse por mim, não haveria nenhum hit. Então me dei conta. As pessoas gostaram de minha indignação. Boa, amanhã eu iria surpreendê-las ainda mais. Essas enfermeiras iriam se arrepender de me escolher para seu experimento de merda. No dia seguinte, a CDF entrou no meu quarto. Ela tinha tinta e pincéis nas mãos. As enfermeiras trouxeram um enorme cavalete para a sala. Eu desenharia algo para você ou quê? A enfermeira pediu para que eu desenhasse uma natureza morta e ao longo do caminho conversou comigo sobre arte. Fui muito educado e engajado ativamente no diálogo. Eu podia ver em seus olhos que ela estava orgulhosa de si mesma. Bem, agora você verá que eu vou desenhar. Feito. Só que era uma natureza morta, mais um desenho animado que retratava a enfermeira como uma aberração completa. Quando ela viu o espantalho com o nariz enorme que eu pintei, sua alegria se foi. A enfermeira começou a chorar e saiu correndo, cobrindo o rosto. Mostrei minha criação para a câmera e vi no monitor comentários positivos. Eu seria uma estrela nesse ritmo. Mesmo estando preso, eu me senti muito melhor. Com a terceira enfermeira, decidi fingir estar apaixonado para que eu definitivamente fosse liberado no final dessa experiência estúpida. À noite, Ruivinha veio até mim. Ao contrário das outras, ela não tinha nada com ela. Eu me perguntei o que elas inventariam dessa vez. Ruivinha disse que as outras enfermeiras ficaram chateadas com as minhas travessuras, e ela decidiu não flertar comigo de forma alguma, mas apenas para brincar de charada, porque ela estava entediada também. Por isso eu não esperava. Jogamos por algumas horas e, novamente, eu magistralmente fingi estar interessado. Eu pulei e fiz caretas mostrando animais. Mas tive que admitir que pra mim era fácil fingir com a Ruiva. Ela era a mais sincera de todas, brincava muito. Nós realmente parecíamos estar nos divertindo. Quando a Ruivinha quis ir embora, pedi a ela que voltasse amanhã e tivesse um encontro normal. Eu disse que gostei. Ruivinha ficou sem graça e foi embora. Corri imediatamente para assistir ao monitor. Sabia que o público iria gostar da forma como eu havia interpretado o amante. A audiência disparou para os céus. O público pediu para beijá-la amanhã. Bem, se vocês querem, eu vou fazer. No dia seguinte, a Ruivinha veio com um lindo vestido. Acho que ela gostou de mim também. Ela disse que seu nome era Susan. Conversamos e rimos por muito tempo. Tudo que eu tive que fazer foi beijá-la e fingir que o experimento foi um sucesso. O sentido da vida havia voltado e eu poderia finalmente sair daqui. Eu fui beijá-la. E naquele momento, meu coração disparou.
Eu tava agindo tão bem que por um segundo eu pensei que eu tava apaixonado. Mas então 2 outras enfermeiras entraram correndo na sala. O que elas estavam fazendo aqui? Elas me parabenizaram porque tudo correu conforme planejado e me deram um significado de volta, porque eu me apaixonei pela Susan. Que ingênuo. Você pensaria que elas se importariam com a minha vida, não com o dinheiro que viria? Levantei-me com orgulho e declarei que o sentido da vida realmente havia voltado para mim. Mas não porque eu me apaixonei pela Susan, mas porque eu gostava de ser a estrela do reality show deles. As enfermeiras se olharam em choque. Claro, elas não esperavam tal mudança. Engula essa. Eu tenho jogado junto com vocês o tempo todo. Elas vieram para mim de forma bem ameaçadora. O que você fará para mim? Estamos ao vivo. Passei pelas enfermeiras e me dirigi para a saída. 3 dias se passaram e eu estava indo embora. Anunciei que agora abriria meu canal na internet e me virei para a câmera. Pessoal, obrigado por esses dias incríveis. Inscrevam-se no meu canal e você pode cancelar a inscrição dessas manipuladoras. Desde então, sou um dos blogueiros mais populares do país. Graças a essa história, percebi. Se parece que tudo tá mal em nossa saída, não se desespere. Afinal, a vida é mudança. E depois da tempestade, sempre vem a bonança. Se você gostou do vídeo, inscreva-se e curta. E apoie o canal, obrigado. Eu sou o Matt, uma celebridade do TikTok e faço qualquer tarefa a partir dos comentários. O user StarDog11 escreveu que eu deveria casar com a primeira que eu visse com bolsas grandes e legais que eu encontrar. Cara, eu tava esperando um pouco de medo, mas isso é só um sonho. Eu aceito o desafio. Graças a esses desafios, eu tô no topo do TikTok pelo 2º mês. Minha fama cresceu e havia cada vez mais anunciantes. Eu tava economizando pra comprar um carro novo, então eu fui com tudo. Eu tava em streaming direto na rua, eu tava me divertindo, então de repente uma sem teto começou a gritar que eu tava andando por aí filmando tudo. Eu imediatamente virei a câmera pra ela. Essa mulher tava louca, esse vídeo definitivamente ia me pôr nos top trends do TikTok. De repente meus seguidores me inundaram de comentários. Ela tem peitos grandes, também é a primeira pessoa que encontro na rua, o que significa? Aí eu xinguei. Bom, eu tava disposto a fazer tudo por um carro novo. Sem desligar o streaming, me ajoelhei, tirei algumas notas do bolso e entreguei ela com um buquê de flores. Ela pegou o dinheiro, mas quando viu que eu tava apontando a câmera pra ela, correu imediatamente. Corri atrás dela. Desculpe pela câmera tremendo, mas eu tive que alcançar minha noiva obstinada. Chegamos debaixo da ponte, onde ficava um abrigo pra moradores de rua. Tava sujo e fedorento. Tão nojento, eu imediatamente quis ir tomar um banho, correr pra casa e tomar um banho. A sem-teta ficou tão furiosa porque eu tava correndo atrás dela. Além disso, eu fiz com a câmera. Ela mandou desligar a câmera imediatamente. Eu fingi fazer isso, mas continuei filmando. Ali já era um lixo completo. Um bando de sem-teto estava sentado ao redor do fogo e fritando alguma coisa. Me aproximei e vi um deles comendo um rato. Quase vomitei, mas tive que mostrar todos os detalhes aos meus seguidores. Me abaixando, comecei a atirar no almoço de sem-teto. Percebi que eu ainda estava atirando e ela claramente não gostou. Ela assinou para os amigos e eles começaram a me cercar. Fiquei com muito medo, mas não parei a transmissão. Mas em vão, segundos depois eles estavam em cima de mim, tirando minhas roupas. Eu quase não escapei, mas nos momentos assim tentar agarrar meu telefone. Droga. Horrorizado, eu corri pra casa de cueca e meias e imediatamente peguei o laptop para bloquear minha conta. Meus seguidores estavam perguntando quando seria o próximo stream. Qual é a próxima transmissão? Eu entendi que tinha que casar com o sem teto, mas como organizar isso? Como fazer? Não, definitivamente não faria isso. Então pensei, até alguns dias depois, descobri que o vídeo do Flophouse se tornou viral. O que significa que se eu continuar, posso comprar não apenas um carro, mas uma casa. Inspirado, comecei a passar por várias ideias na minha cabeça sobre como fazer uma mulher sem teto participar do meu desafio no TikTok. Eu tive que de alguma forma atraí-la para minha casa para conduzir um stream daqueles grandes. Comecei a pensar, ok, ela é uma mulher afinal, e todas as mulheres adoram coisas românticas. Vesti meu terno, peguei meu violão e fui ver minha noiva, me sentindo um completo idiota. A sem-teto estava sentada onde eu tinha visto ela pela primeira vez. Me aproximei, superando o nojo, e comecei a tocar. Queria rimar alguma coisa só pra ela, mas percebi que não sabia o nome dela. E ela zombando respondeu Nicole. De repente alguém me chamou. Virei pra ver um dos meus seguidores parado do outro lado da rua. Ele perguntou descaradamente como eu poderia suportar o fedor da minha nova namorada. Eu brinquei e menti que morava perto de um depósito de lixo desde a infância e estava acostumado a cheirar mal. Mas que diabo, Nicole estava perto, ela ouviu tudo. A sem-teto silenciosamente se virou e saiu, deixando escapar que eu era uma escória, que ela nunca tinha visto nem entre os próprios sem-tetos. Eu sabia que era um fracasso total, minha fama diminuiria rapidamente depois disso.
Já ia saindo quando de repente notei meu celular no lugar onde estava sem teto. Aparentemente caiu do bolso furado. Pelo menos algo bom. Em casa, imediatamente carreguei e verifiquei as notificações. Meus seguidores pensaram que eu desisti, então eles já começaram a deixar de me seguir. Se eu não transmitir hoje, posso esquecer o carro e a minha fama. Caramba, eu preciso recuperar a confiança daquela vagabunda para poder filmá-la novamente. Mas eu não tinha ideia de como fazer isso, então eu decidi pedir um conselho à minha mãe. Minha mãe ficou feliz em eu ter encontrado uma namorada nova, se ela soubesse de quem eu tava falando. Ela disse que planejava fazer uma lasanha especial, que certa vez ela conquistou meu pai com isso, e se ofereceu para arranjar um jantar romântico para minha nova namorada. Então ela definitivamente vai me perdoar. Boa ideia. Mas como faço para convidar a Nicole para minha casa? Não tem como ela falar comigo. Enquanto minha mãe fazia lasanha, decidi passar por baixo da ponte e lentamente pedir perdão a ela. Comprei 10 caixas de pizza e dei pros sem-tetos debaixo da ponte. Eles olharam pra mim com desconfiança e até perguntou se estava envenenado. Definitivamente, eu provei um pedaço. Era terrível dividir pizza com moradores de rua, mas os sem-tetos zumbiram com aprovação e atacaram a comida. Apenas a mulher sem-teto, de forma desafiadora, se afastou. Me aproximei dela e disse que íamos ter um jantar especial na minha casa. Ela ficou muito surpresa e me perguntou se estava brincando. Ela nunca tinha sido convidada para uma casa antes. Convenci ela de que eu estava falando sério e escrevi meu endereço num pedaço de papel. Ela ficou impressionada e me disse que precisava pensar sobre isso. No caminho para casa, vasculhei a internet em busca de dicas sobre como conquistar uma garota. Muitos aconselharam adicionar um afrodisíaco à comida, uma substância que causa forte atração. Eu decidi tentar. A farmácia mais próxima não tinha, mas a próxima me vendeu uma garrafa estranha. Quando cheguei em casa, percebi que minha mãe já havia saído para uma reunião e a lasanha cozida estava na mesa. Eu adicionei algumas gotas na lasanha. Isso ia afetar o sabor? Provei um pedaço sozinho e parecia que não. Mas o tempo passou e a Nicole ainda não apareceu. Já passou 1 hora, ela devia ter ficado ofendida. Eu estava desesperado. Então a campanha tocou. Nicole estava parada na porta e estava tão feliz em vê-la, mas ela disse imediatamente que não teria posto os pés ali se não fosse pela chuva forte que estava lá fora. Então eu perguntei como seria poder sequer comer direito ou dormir sem me despedir dos ratos. Por um segundo eu fiquei envergonhado, que eu só ia usar ela por algumas visualizações. Eu chequei meu celular de tempos em tempos. De primeira, os meus seguidores estavam deleitados com a minha transmissão secreta da moradora de rua na minha casa. Mas logo eles começaram a escrever que ficar sentado na cadeira era muito entediante. Um a um eles começaram a se desconectar. Eu entrei em pânico, eu tinha que salvar a situação. Então eu decidi beijar a Nicole. Fechando os meus olhos, já que eu não podia sem tapar o meu nariz, eu fui até ela e toquei sua bochecha com os meus lábios. Nicole ficou muito surpresa. É estranho, mas o beijo não foi nem mesmo nojento. Caramba, talvez eu tivesse afetado por um afrodisíaco. E aí a porta se abriu, minha mãe estava na porta. Caramba, eu não ouvi ela vindo de jeito nenhum. Minha mãe, horrorizada, começou a gritar com a Nicole para que ela fosse embora. Ela gritou que se eu quisesse ser amigo de moradora de rua, eu mesmo podia morar na rua. Facilmente, a coisa principal é ter um lugar para carregar o celular. Talvez até ganhe mais dinheiro desse jeito. Eu orgulhosamente andei para fora do apartamento, segurando a mão da Nicole. Nicole parecia preocupada. Ela ansiava que eu fizesse as pazes com a minha mãe, porque a família devia vir sempre em primeiro lugar, afinal. Não sabia o que dizer, mas eu decidi parar a transmissão discretamente. Comentários começaram a aparecer na tela, coisas como foi o beijo com a fedida? Era saudável? E Nicole viu todos. Ela foi pega de surpresa. Com raiva ela começou a gritar que tinha confiado em mim, que eu usei pra me divertir, que eu podia ficar tranquilo quanto a ela, que ela tava muito doente e ia morrer logo. O quê? Eu não tive a chance de perguntar o que ela queria dizer e Nicole começou a correr. Eu me senti muito envergonhado. Eu me senti uma pessoa horrível. Acabou que eu me importei mais com o carro do que com os sentimentos de uma outra pessoa. Eu decidi encontrar a Nicole e me desculpar, mas ela tava debaixo da ponte. Os moradores de rua me olharam com desdém. Era a primeira vez que a Nicole não havia retornado. E se alguma coisa tivesse acontecido com ela, era tudo culpa minha. Então eu tive ideia. Eu gravei um vídeo pedindo pros meus seguidores me ajudarem a achar a Nicole. E não me importava com o desafio com o carro. Eu me culpei por usar o ser humano para minha própria diversão. Então essa é a primeira mensagem. O quê? De uma clínica de cirurgia plástica? Eles escreveram que estavam dispostos a pagar bem se eu fizesse um anúncio estúpido pra divulgar e bem vulgar sobre cirurgia de aumento de seios. Todo mundo vai parar de me seguir depois disso, o quê? Eu finalmente consegui uma localização. Nicole tinha sido vista no lago. Eu corri o mais rápido que eu pude. Ela tava num banco, curvada e com dor. Ela sentiu o pior. Eu não chamei uma ambulância, tinha um hospital muito perto de lá, então eu peguei e carreguei ela até lá.
Os médicos disseram que a Nicole tinha um tumor no peito e parecia que o tumor estava lá há muito tempo, então ela precisava de uma cirurgia urgente para remover. Mas ela não tinha plano de saúde. Pensei naquele anúncio, mas seria o fim da minha carreira. Trabalhei muito na minha imagem. Além disso, Nicole não podia me entender. Existe alguma outra maneira? Mas então o médico disse que a Nicole poderia não viver para ver a amanhã seguinte. E eu me decidi. Tudo por minha causa, Nicole. Gravei um vídeo terrível para aquele anúncio, depois do qual milhares de pessoas pararam de me seguir. Adeus carro novo, adeus carreira de blogueiro. Eu paguei tudo. Os médicos iniciaram a cirurgia. Eu estava esperando no corredor e simplesmente não consegui encontrar lugar. A Nicole ficou mais 2 semanas no hospital. A visitava todos os dias e repensava muito. Essa história mudou minha vida. E quando a Nicole melhorou, fiz uma oferta para ela se tornar minha parceira de boas ações. Portanto, siga um novo canal sobre ajudar os sem teto. Claro, isso traz muito menos dinheiro, mas não desanimamos, e agora a Nicole pode até mesmo alugar um quarto. Ou KitLove 13 escreveu: se ousamos abrir uma ponto de entrega de comida quente sob a ponte em uma semana. Bem, KitLove, eu aceito seu desafio.